Bom dia, amigos, bom dia, amigas, sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão, nosso cafezinho habitual, fumegando ainda, e para o nosso encontro dos domingos de manhã, quando aproveitamos para tomar o nosso café habitual e também aproveitamos para convidá-los a estar comigo, desfrutando aqui do que temos à mesa, e eu estarei aí com vocês no momento em que estiverem assistindo o nosso vídeo, com certeza saboreando a alegria de estarmos juntos. Nosso encontro de todo domingo visa sempre algum assunto interessante, porque enquanto a gente degusta um cafezinho, a gente vai trocando ideias sobre assuntos relevantes, assuntos do momento. O nosso assunto de hoje, gostaria de refletir com vocês sobre inteligência e ética. Vamos ao tema. Não se fala em outra coisa nos últimos tempos, senão na inteligência artificial. Já se tornou um jargão popular dizer que nós seremos governados pelas inteligências artificiais e, aliás, já se vendem produtos tecnológicos como, por exemplo, celulares, computadores e outras ferramentas já como trazendo agregada a inteligência artificial. É como se fosse um ser pensante dentro de uma ferramenta, dentro de um instrumento. E, na verdade, essa questão é muito controversa. Obviamente, não se tem uma informação detalhada sobre isso, porque o assunto é complexo, mas já é uma preocupação cotidiana. Assim como sobreviver, trabalhar, lutar, a inteligência artificial já entra no cardápio das preocupações humanas. Nós, nessa semana principalmente, tivemos aí as últimas semanas, o lançamento de uma inteligência artificial chinesa que abalou as estruturas, deu queda na bolsa e empresas perderam valor de mercado, virou uma confusão generalizada e, obviamente, os entendidos não entenderam ainda tudo, porque não conseguiram alcançar a dimensão da coisa e ainda estudam, os que foram surpreendidos, os que surpreenderam. De alguma maneira, causou uma comoção no mundo tecnológico, no mundo financeiro e no mundo científico. E, óbvio, as pessoas perguntam a respeito e já me indagaram mais de uma vez sobre o que eu achava da inteligência artificial. Eu falei, a minha preocupação com a inteligência artificial é a mesma preocupação da inteligência humana, da inteligência original, a inteligência do indivíduo, Porque a inteligência é um atributo do ser humano e logo nós verificamos que nos preocupa o que a criatura faz com essa inteligência. Então, me preocupa tanto o uso que nós fazemos da nossa inteligência cotidianamente, criando, gerando coisas, interagindo, reagindo, agindo em determinadas circunstâncias, programando mentalmente certas coisas, tentando realizar certos projetos, tentando alcançar certos objetivos. Então, a inteligência nos provoca, ela é um fenômeno que nos incomoda todo dia. Por quê? Porque é pela inteligência que a evolução vai se dando no campo intelectual. Obviamente, por trás de tudo isso tem um componente moral. E é exatamente esse componente, a ética por trás de tudo, ou a ausência da ética por trás de tudo. Então, nós nos preocupamos com isso e alguém nos perguntou recentemente sobre o que achávamos. Eu digo, olha, primeiro é uma questão controversa, porque ninguém tem ainda uma dimensão exata de tudo o que acontece. Nós chegamos a um ponto que nós mesmos precisamos agora começar a entender as coisas como elas são e também tentar bancar os profetas, os adivinhos do passado, tentando antever, divisar o que vai acontecer para frente, pelos diagnósticos sombrios que se pintam por aí. Muita gente fica preocupada
Para outros é um encantamento, deslumbramento, é um novo mundo, é a coisa do metaverso, mundo virtual. Quer dizer, na realidade, nós temos um metaverso, né? A nossa mente é onde nós vivemos realmente. E cada um cria um mundo ideal na sua mente, mesmo que não o possa transportar para a vida material, para a vida social, para a vida comum. Mas nós criamos na nossa mente esse mundo virtual, né? Nós raciocinamos, nós pensamos em hipóteses, mesmo que os fatos locais, as situações atuais não nos permitam nos mover na direção do desejado, do esperado. Esse mundo pensado, o mundo imaginado, é o nosso mundo ideal. Ninguém, obviamente, vive no mundo ideal aqui na Terra, imaginando que as situações sejam definitivas, né? Quem está bem quer melhorar, quem não está bem quer mudar de situação, quem está num patamar quer ir para outro, quem conquistou algo quer conquistar mais, aquele que não conquistou ainda está no desenho de quem quer conquistar. Então nós temos esse desafio. E aí eu procurei me informar, né, vendo aí várias matérias, e tem um cientista brasileiro radicado nos Estados Unidos, se não me falha a memória, é Nicoleles, em que ele trazia assim, dúvidas muito grandes a respeito de inteligência artificial, e ele dizia, nem é inteligência, nem é artificial, quer dizer, em outras palavras, ele dizia assim, é alguma coisa que nós ainda não conseguimos entender. E aí eu fui ver no Livro dos Espíritos, né, o que a espiritualidade dizia sobre inteligência, primeiramente, para então entendermos o que é a inteligência natural, aquela que já vem com o indivíduo. Quando ele nasce, ele já traz o seu potencial intelectual. Obviamente, se vai desenvolvê-lo ou não, vai depender de uma série de fatores, né? Mas com inteligência suficiente para realizar a sua encarnação, a sua vida aqui na Terra, todos nós nascemos, né? Até a pessoa com maior dificuldade de desenvolvimento intelectual ainda encontra algumas formas de expressão que asseguram a ela uma mínima condição de interagir com o mundo em que vive. Então, lá na questão 134 do Livro dos Espíritos, né, começa com uma pergunta interessante: o que é a alma? Né? Pergunta 134. E aí os Espíritos respondem: um espírito encarnado. A questão 134A é a seguinte: o que era a alma antes do corpo? Os Espíritos respondem laconicamente: espírito. A 134B insiste na questão: as almas e os espíritos são, portanto, a mesma coisa? Sim, as almas não são mais que espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. Um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. E aí na questão 23 a pergunta é mais, diríamos assim, específica, né? O que é o espírito? E os espíritos respondem: o princípio inteligente do universo. Princípio inteligente do universo. Na questão 24, o espírito é sinônimo de inteligência? A questão é específica. Resposta: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Está no Livro dos Espíritos, na edição da editora Edicel, como também no Livro dos Espíritos, edições FEB, tudo, as perguntas e respostas são as mesmas. Então, nós verificamos que essa questão é uma questão intrincada. Na verdade, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Agora, o que decorrer da criatividade desse espírito no mundo espiritual ou no mundo terreno, porque essa inteligência não se aparta dele na condição de espírito, porque é um atributo essencial do espírito, ela resolve uma questão, uma controvérsia, porque muita gente acha que a questão está no cérebro, nas potencialidades do cérebro. Nós diríamos que, em relação a isso, há um engano, porque quando o corpo morre, o cérebro cessa a sua atividade.
Logo, imaginar-se-ia que o espírito perderia esse atributo essencial. E, no entanto, ele continua espiritualmente com o mesmo atributo. O espírito continua sendo ser pensante, continua sendo aquele ser inteligente. E desencarnado, ele continua exercendo essa faculdade. Reencarnado, ele retoma essa faculdade e, através do cérebro, ele age, interage e reage às circunstâncias da vida corpórea, da vida material. Agora, a questão volta àquele ponto de partida. Nós acreditamos que a inteligência está a serviço do progresso do espírito. Ela está a serviço da dinamização das condições de existência no planeta. Tudo se faz aqui em torno do ser humano. Quer dizer, ninguém faz porque o planeta precisa melhorar. Nós não temos como interagir no planeta e mudar as condições. As condições climáticas são preocupações e, no entanto, nós não podemos resolver tudo. As circunstâncias geológicas, ninguém pode impedir um tsunami, um furacão, um vulcão. Quer dizer, nós nos submetemos àquilo que o ambiente nosso aqui na Terra, o ambiente em que estamos reencarnados, nos oferece. Tentamos intervir, tentamos interagir e até conseguimos grandes coisas, mas não conseguimos controlar tudo. Agora, do ponto de vista da criatividade espiritual, aquilo que a inteligência, que é essencial do espírito, vai realizar no ambiente da Terra, isso depende também de um composto diferente, de um elemento diferente, que é o elemento que vai, diferenciador, né, melhor dizendo, que é o aspecto ético. A inteligência com ética, inteligência sem ética. Né? E aí a gente pode se perguntar lá no dicionário, né? O que é a ética, né? Então, os espíritos, os dicionaristas respondem, né? É a ciência da moral, né? E a moral, o que é? É a parte dos costumes e da filosofia que trata dos deveres dos homens para com seus semelhantes e para consigo mesmo. Então, tudo que diz respeito à inteligência ou ao espírito, por oposição ao que é material. Então, essa é uma definição etimológica do que é a ética, né? Então, nós verificamos aqui, lá no Livro dos Espíritos, voltando aí no Livro dos Espíritos, a questão 629 a 632, né? Os espíritos dizem que a ética, a moral, está ligada à noção de bem e de mal, né? A inteligência para distinguir, vede o que gostarias que vos fosse feito ou não, né? E tudo se resume nisso, né? Assim nós não nos enganaremos. Eles dizem que nós não nos enganaríamos. Por quê? Porque se nós pensarmos que toda a criação da inteligência, seja do indivíduo em si, agindo pessoalmente ou dentro de um contexto científico, tecnológico e por aí afora, ela há de ser moral, ela tem que se dirigir ao bem de si mesmo e ao bem da sociedade, ao bem da humanidade. O oposto disso é uma inteligência sem ética. Nós podemos fazer tudo com ela, mas poderemos não estar agindo para o bem do próximo, nem para o bem de nós mesmos. Imagina a ideia da bomba atômica, armas atômicas, artefatos atômicos, né? Artefatos bélicos hoje. Nós verificamos que tudo está ligado à ideia de destruição em massa. E nós, às vezes, quando isso desencadear, se algum dia desencadear, queira Deus que não, né? Quem criou, quem desenvolveu, se já não desencarnou, vai ser vítima do mesmo contexto, ou deixará para os seus, para aqueles que lhe sucederão aqui na Terra, o mesmo risco, o mesmo drama, a mesma tragédia. Então, verificamos que nesse contexto nós temos que ter muito cuidado. A ideia de utilizar a inteligência artificial para suprimir direitos, suprimir dados, suprimir valores, para golpes das mais variadas naturezas, tudo isso é uma preocupação subjacente, mas que nós temos que entender que por trás de tudo isso continua prevalecendo o aspecto moral da questão, né? A inteligência artificial vai ser usada para o bem ou para o mal? Se eventualmente para um caso ou para outro isso
poderá ocorrer no conjunto da obra, todos podendo utilizar a mesma ferramenta, a índole de cada um determinará que tipo de uso faremos de tudo isso. De maneira que a gente não entra no mérito da questão, se é ou não é, a dimensão da coisa e a sua própria natureza. Mas nós podemos entrar no mérito do que nós vamos fazer com isso. E eu creio que o melhor a fazer é pensar no bem do próximo. O que isso me ajuda a ajudar o próximo e o que isso me ajuda a me tornar uma pessoa melhor. Bom, queridos, podemos voltar a esse assunto no próximo encontro, mas hoje é isso. Por trás da inteligência artificial está o mesmo desafio da inteligência natural, da inteligência com que o ser humano volta à Terra ou age no plano espiritual. A natureza dos seus valores, dos seus sentimentos e os fins para os quais ele vai usar. Esperamos que, como Jesus nos recomenda, nós levemos em consideração isso e pensemos, como ele mesmo disse, sintetizando a razão moral de tudo. Pensa no que você gostaria que o próximo te fizesse, faz igualmente para ele. Ou como os gregos recomendavam, não faça para os outros aquilo que você não gostaria que te fizessem. Muita paz a todos. Nosso cafezinho de hoje foi esse. Sem entrar aí no mérito científico, antropológico, sociológico da coisa, eu tentei me fixar aqui apenas naquilo que diz respeito ao uso de cada coisa. Se vira remédio, ou se vai se tornar um veneno. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua paz. É o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado.